mais uma videoaula. Eu sou o professor Souto. Vamos continuar a ondulatória, agora com um pouco mais de detalhes, né? E focando no que realmente cai numa prova de vestibular, uma prova de ensino médio, né? Então o que acontece? A onda, ela tem a natureza da onda, ela pode ser classificada em mecânica. E o que seria uma onda mecânica? Uma onda mecânica, por exemplo, a onda sonora. O som pode ser a onda na superfície de um líquido ou a onda no líquido, tá? Uma onda transmitida através de um terremoto, então no solo, terreno, tá? Pode ser uma onda que ela se propaga num metal, a onda quando se propaga na corda de um violão e assim por diante. Então ela precisa do meio material para se propagar. Isso aqui é onda mecânica, tá? O interessante é que a representação de uma onda, né, mecânica, ela pode ser transversal ou longitudinal, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, interessante é que a onda mecânica, ela, primeira coisa, ela precisa do meio material para se propagar. No vácuo, que na verdade fisicamente a gente já sabe que ele não existe, entre aspas, é uma coisa meio delicada. Mas supondo que entre dois planetas você tem o vácuo, né? Essa coisa existe a matéria, né, que dá-se um apelido de éter e tal, mas a gente diz, então, supondo que entre dois planetas, por exemplo, não existe a matéria, né, você não teria a propagação sonora. Então, alguns filmes de ficção científica em que você ouve o som da nave no espaço, isso não existe, né? Por quê? Porque você não tem o meio material para o som se propagar. O som é uma onda mecânica que precisa da matéria para se propagar, certo? Muito bem. E a onda que não necessita do meio material para se propagar, por exemplo, por que você enxerga a luz do sol? Porque a luz, ela se propaga no espaço, tá? Mais uma vez, no espaço vazio, entre aspas, né? A densidade é tão baixa, tão pequena, né, mas que você consegue que a gente pode supor aí uma ausência da matéria, né? Aquela coisa. Então nós temos a onda mecânica e a onda eletromagnética. Eletromagnética. Então o que nós temos? Nós temos a propagação de dois campos. Isso foi verificado, né? Que no momento da medição, verificou-se uma variação em campo elétrico e uma alteração no campo magnético. Aí juntou a ideia da onda eletromagnética. Então vamos dizer que a onda é eletromagnética, porque ela perturba os dois campos, tanto o campo magnético como o campo elétrico. A onda eletromagnética, ela não necessita do meio material para se propagar. Então, a onda eletromagnética, ela se propaga no vácuo ou fora do vácuo. Ou fora dele, tá? Então, no caso, exemplos de ondas eletromagnéticas, né? A onda luminosa, a luz, né? Algumas faixas não visíveis, por exemplo, as ondas de rádio, né? E ultravioleta, por exemplo, que você conhece bem. Ultravioleta. O que é ultravioleta? Ultravioleta é a onda que está acima da faixa do violeta, da faixa visível, tá? E aquela onda que está abaixo da faixa mais baixa visível, porque a faixa mais baixa visível é a vermelha, né? Nós temos o quê? Vamos lembrar? O infravermelho.
o infravermelho. Então, todas essas ondas, elas não necessitam do meio material para se propagarem, tá? Elas não necessitam do meio material para se propagar. Agora, fora do vácuo, na matéria, ela atravessa a matéria, tá? Então, ela atravessa. Claro que existe a possibilidade dela ser refletida, não atravessar, mas ela pode atravessar a matéria. Só lembrando que o infravermelho é conhecido como ondas de calor, né? As ondas de calor. Você pega, é simples, você pega aí o controle remoto da televisão, no momento que você aperta o botão do controle remoto, você acionou a onda de calor, que é a onda de calor que vai chegar até o televisor e acionar o circuito lá para fazer alguma coisa funcionar, algum comando, ligar a televisão, mudar de canal, essas coisas, né? Então, a onda eletromagnética, ela não precisa do meio material para se propagar, tá? Agora vamos falar com relação à direção de propagação e vibração. Turma, então, classificando a onda quanto à direção de propagação e vibração, nós temos as ondas transversais. Então, primeiro, o que significa transversal? Se a direção de propagação for perpendicular à direção de vibração, então a partícula ela vibra, porque na verdade essa vibração é o que a gente chama de perturbação, certo? Então, se aquela energia ela perturbou nessa forma e a onda anda para lá, você tem a chamada onda transversal. Então, nós teríamos um desenho parecido com esse daqui, ó, tá? Essa é a onda transversal. Por exemplo, ondas transversais. Se você pegar uma corda de um violão, né, e pegar um ponto na corda, você vai ver que na hora que a energia passa, né, a perturbação passa, esse ponto faz isso, né? Então, você teria uma onda se propagando na corda, dessa forma. Então você tem a direção de propagação é perpendicular à direção de propagação. A vibração, né? Repito, a vibração ela é perpendicular à direção de propagação. E a vibração é conhecido também como perturbação. Então, como você perturbou inicialmente, né? Essa perturbação começa nessa direção, você tem a propagação para cá, então aí cria-se a onda transversal, tá? A onda transversal, por exemplo, também é a onda luminosa, né? A onda luminosa, a luz visível, tá? A luz visível, né? Nós temos as ondas eletromagnéticas, então de maneira geral, as ondas eletromagnéticas elas são transversais. Eletromagnéticas. Certo? As ondas longitudinais, né? Então você tem esta característica ou a onda longitudinal. Longitudinal. Ou longitudinais, né? O que é a longitudinal? Por exemplo, o som. Certo? Então, qual é o fenômeno ondulatório da onda sonora? Como é que é o fenômeno ondulatório do som? Quando eu falo alguma coisa, eu vibro a corda vocal, no caso, tem a vibração, né? A onda é transversal na corda vocal. E o interessante é que o ar que está em torno da corda vocal sofre, por exemplo, uma perturbação nessa direção, ó. Então veja bem, ó, aqui, ó. Eu empurrei o ar aqui nessa direção, tá vendo? Olha como é que ficou a vibração. Essa vibração, ela se propaga, porque no momento que eu empurro o ar que está aqui na frente, esse ar sofreu um empurrão, ele vai empurrar o que está na frente. É igual uma fila de pessoas, que se um na frente bate, vai um batendo no outro, igual aquela coisa do... Então você tem a perturbação da onda sonora, se foi nessa direção, e ela vai se propagar nessa mesma direção. Por isso que ela é chamada de onda longitudinal.
Então, se eu dou um grito aqui, você aproxima as moléculas do ar, né? E essa é a zona de compressão. Isso daqui faz o seguinte, na hora que essa zona de compressão apareceu, você criou aqui uma zona de rarefação, que o ar, as moléculas estão com maior distância entre elas. Mas essa é como se fosse uma mola. Você tem uma compressão, aí essa compressão se propaga. Então, se essa compressão se propagou na direção horizontal e a vibração também tem a mesma direção, então nós temos aqui a direção de vibração, é o vai e vem. Esse vai e vem, essa direção de vibração é na horizontal, a propagação do som tem a mesma direção. Então isso é chamado de onda longitudinal, tá? Direção de propagação é a mesma. Quando nós temos ondas, isso daqui é no fluido, no caso da onda sonora no ar, né, por exemplo. Mas quando nós tivermos, por exemplo, as ondas num líquido, as ondas mecânicas, por exemplo, num líquido, então você deixou cair, por exemplo, uma bola de futebol na piscina, e a água da piscina estava lá toda estática, paradinha, né, teoricamente paradinha. A hora que a bola cai na água, ela cria uma perturbação tanto na direção vertical, porque ela caiu na água. Então veja bem, ó, aqui está a superfície da água. A bola caiu na água. Ela não causou uma perturbação nessa direção? Mas ao mesmo tempo, ela causou uma perturbação nesta direção, ó. Ok? Então nesse caso, nós temos a propagação de duas direções de propagação. A direção horizontal e a direção vertical. E aí nós conhecemos isso como onda mista, tá? Então a vibração, ela é chamada de mista. Então, nos líquidos principalmente, as ondas são mistas, tá? Nos metais também, né? Por exemplo, quando você bate um martelo no trilho do trem, a onda, ela se propaga dessa forma mista. Então, o que você precisa saber? Que as ondas, elas de natureza, com relação à direção de propagação de vibração, elas podem ser transversais, longitudinais ou mistas. As transversais, como eu já falei, basicamente é isso, em torno disso que você precisa saber. As longitudinais é principalmente o som, né, no ar, e a onda mista, que se propaga nos líquidos, ok? Agora nós vamos entender o que significa frente de onda. Isso é tudo muito importante, frente de onda. Turma, então agora, ondulatória, com relação às frentes de onda, vamos entender primeiro. O que significa isso, frente de onda? Frente de onda significa os pontos atingidos pela onda num determinado instante. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, todos esses pontos aqui foram atingidos, né, pela onda num determinado instante t, aí eu vou verificar o desenho que ela faz. Então, por exemplo, se a onda for pontiforme, o que está falando aqui? Ela atinge um ponto por vez. No caso, por exemplo, da corda de um violão, vamos pensar assim, ó. Você tem aqui a corda do violão e causei uma perturbação, né, nesse ponto aqui, ó. Você concorda que essa perturbação, ela atingiu primeiro esse pontinho da corda? E essa energia se propaga de ponto a ponto, criando, no caso da corda, uma onda transversal. Então, se ela atingiu, num determinado instante t, um único ponto, né, que o exemplo é esse aqui, você vai classificar como sendo, com relação à frente de onda, como uma onda pontiforme. Tá? Por exemplo, agora eu fiz o seguinte, eu deixei uma gota d'água ou uma bola caiu na piscina.
Porque tudo na física, na verdade, depende do referencial. Eu sei que pode ficar um pouco nebuloso na hora, mas você vai entender uma coisa. Vamos supor que eu estou olhando por cima aqui da superfície da água. Porque quando a gente fala superfície da água, você pensa em duas dimensões, né? Então, aqui você tem, na hora que a bola cai na superfície da água, todos esses pontos dessa circunferência foram atingidos num determinado instante t. Num instante t', todos esses pontos foram atingidos pela onda no instante t'. Certo? Então essa onda eu já chamo de onda circular. Então aqui nós temos uma onda circular. Tá? Onda circular. Certo? Isso é a frente de onda. Eu fotografei num determinado instante, todos esses pontos dessa circunferência receberam essa energia. Tá? Se eu começo a bater a régua na superfície da água, assim, começo a bater com a régua, tá? Na superfície da água, o que vai acontecer? Nós teremos a propagação de ondas e eu vou bater a régua na água. Então vamos primeiro bater a régua na água, né? Na hora que eu bato a régua na água, isso aqui é V de velocidade, tá? Você vai vendo as ondas retilíneas se propagando. Então, num determinado instante t, vou aproveitar esse t aqui, todos esses pontos daqui da água foram atingidos no mesmo instante. Então, esse tipo de onda aqui é chamado de onda reta. Com relação à frente de onda, é reto. Então, eu estou analisando todos esses pontos aqui no mesmo instante. Tá? Quando você pensa em onda plana, o que você pensa numa onda plana? Uma onda plana, você pegou, por exemplo, a vela, na verdade, é onda esférica. A onda luminosa, ela vem da onda esférica, certo? Mas se você for analisar essa onda tridimensional, porque a esfera é tridimensional e o plano é bidimensional, quando você vai analisar essa onda plana, você vai pegar uma casca, por exemplo, da superfície esférica. Então, todos esses pontos da superfície esférica foram atingidos naquele determinado instante. Então, eu digo que essa onda é uma onda plana. A onda plana, ela pode ser também assim, eu tenho uma perturbação, eu peguei aqui um pedaço de lâmina de metal, tá? E eu vibrei, essa lâmina de metal, ela está vibrando no ar. Se você pegar naquele determinado instante, você vai ver que vários pontos desse plano foram atingidos no mesmo instante pela vibração. E aí você considera a onda plana, né? No caso, por exemplo, da vela, você tem a vela aqui acesa, certo? Nós temos aqui a vela acesa. O que aconteceu? Acontece o seguinte: todos os pontos do espaço estão sendo atingidos pela onda luminosa. Então aqui nós temos, na verdade, uma esfera, né? Ó, aqui nós temos uma superfície esférica. Então essa onda, ela é chamada tridimensional. Ou qualquer ponto da esfera, qualquer ponto dessa esfera, você vai achar, essa onda atingiu no mesmo instante todos os pontos dessa esfera, né? Imagina um lustre esférico, um lustre, tá? Você tem um lustre na forma de uma bola. Todos os pontos dessa bola, dessa superfície esférica, que é o lustre, ele está iluminado igualmente. Então todos os pontos estão sendo atingidos pela onda em um determinado instante igualmente. Por isso que em todos os pontos você vai verificar a mesma intensidade. Tá? Então é isso daí. Agora vamos para as dimensões, né? As dimensões das ondas. Turma, quanto às dimensões, nós temos as ondas unidimensionais, que é uma única dimensão.
unidimensionais, que são as ondas nas cordas. Você tem lá a corda do violão, então é uma única direção, é uma reta, é unidimensional. A onda na superfície da água, ela é bidimensional. Né? Então você tem uma onda se propagando numa superfície, que é a superfície da água, certo? Então você tem lá a onda se propagando na superfície da água, bidimensional. E, por exemplo, né, mais uma vez, uma vela acesa, tá? Ou o som sendo emitido, é tridimensional, porque ela se propaga no espaço. Tridimensional, tá? É isso. Então, tridimensional, eu tenho as três dimensões. Posso organizar como x, y, z. O bidimensional eu vou organizar como plano xy, que é no plano, né? E a unidimensional, que é simplesmente aqui o eixo do x. Por exemplo, a onda na corda. É isso. Vamos para a segunda parte agora de ondulatória. Segunda parte não, né? Próxima aula de ondulatória.